Nos vídeos anteriores, tratamos situações de escoamento em dutos, mas a única geometria que foi considerada foram de dutos cilíndricos. É muito comum em situações de engenharia, em particular na engenharia metalúrgica, nos depararmos com escoamento de fluidos em dutos que não tenham geometria cilíndrica. Por exemplo, canais com geometrias retangulares, dutos concêntricos. Foi demonstrado que para essas situações, os resultados de fator de fricção em função do Reynolds e da rugosidade relativa que foram obtidos experimentalmente para dutos cilíndricos podem ser aproveitados também para dutos com outras seções transversais, utilizando para avaliação do Reynolds e da rugosidade relativa um parâmetro chamado diâmetro hidráulico equivalente, que é definido como sendo 4 vezes a área da seção transversal que está sendo efetivamente usada para o escoamento e onde temos contato do fluido com a parede do duto, dividido pelo perímetro molhado que delimita a linha de contato do fluido com a parede do duto. Esse perímetro molhado é estimado fazendo-se um corte na seção transversal da tubulação. Então, se utilizarmos esse diâmetro hidráulico, nós podemos aproveitar as correlações que foram obtidas anteriormente para dutos cilíndricos para fazer a estimativa das relações entre vazão e forças motrizes e avaliarmos o fator de fricção usando as mesmas correlações que foram obtidas anteriormente. Se tivermos um canal retangular com geometria semelhante a essa que está apresentada aqui, que o fluido esteja ocupando toda a seção transversal da tubulação, o diâmetro hidráulico equivalente para esse caso é calculado pelo produto de 4 vezes W vezes H, que vai ser a área da seção transversal efetivamente usada para o escoamento, dividido pelo perímetro molhado, que vai ser a soma dessas 4 arestas. Então, seria 2 vezes H mais 2 vezes W. Então, para calcularmos, então, a rugosidade relativa e o Reynolds, utilizaremos esse valor. É óbvio que esse diâmetro hidráulico equivalente, quando aplicado para uma seção circular, ele vai fornecer o próprio diâmetro da tubulação. Se tivermos uma situação onde o fluido não ocupa toda a seção transversal disponível para o escoamento, tivéssemos uma situação como essa que está representada aqui, para efeito do cálculo do diâmetro hidráulico equivalente, nós consideramos a área efetivamente usada no escoamento, nesse caso W vezes H, onde H agora não é mais a altura do canal, mas a altura da camada de fluido, e o perímetro molhado é contabilizado só pela linha de contato do fluido com a parede do duto. Então, é W mais 2 vezes H. E aí determinamos o valor do diâmetro hidráulico equivalente. Sugiro que vocês façam uma avaliação de diâmetro hidráulico equivalente para um duto cilíndrico concêntrico, constituído de 2 tubulações, uma com diâmetro interno DI e outra mais externa com diâmetro DE, e o fluido escoando entre esses 2 dutos, na região entre DI e DE, e propõe uma equação para a estimativa do diâmetro hidráulico equivalente também. Então, como já estudamos anteriormente, balanço de força para sistemas de escoamento em dutos, aqui é proposto um exercício para vocês tratarem, onde temos a análise de uma máquina de lingotamento contínuo, em particular do molde. É uma máquina de lingotamento contínuo de tarugos, e aí o molde ele tem essa configuração que está aqui, na região central é por onde vai passar o aço, e aqui seria o canal, a região achurada é por onde tem o escoamento da água. Comprimento do molde perpendicular à direção da tela do computador, que na prática seria uma direção vertical, é de 1 metro, e para se ter condições adequadas de extração de calor, foi demonstrado, através de experimentos, que se necessita de uma velocidade média da água de pelo menos 9 metros por segundo. A rugosidade do canal, que é feito de cobre, é 0,2 milímetros, e no slide seguinte vão ser solicitadas algumas informações a serem calculadas a partir desses dados que foram fornecidos. Então, a partir das informações mostradas no slide anterior, são solicitadas a vazão volumétrica de água necessária para garantir aquela velocidade mínima de 9 metros por segundo, a diferença de pressão que deve ser criada para se obter a vazão, considerando que a água escoa no sentido ascendente, e uma terceira condição é que ao longo dos anos
foi se formando um depósito de material sólido sobre a superfície do canal, sobre as duas paredes, a interna e a externa, e é solicitado que depois que esse depósito tiver uma espessura de 1 milímetro, qual que vai ser a nova vazão de água, considerando a mesma queda de pressão que foi determinada aqui na parte B. E pediu para ser assumido também que com este depósito a rugosidade passou a ser de 0,3 milímetros. Eu solicito que vocês resolvam esse exemplo e nós vamos fazer uma solução em sala também para comparar com a abordagem que vocês propuseram. Um outro sistema bastante relevante que não se encaixa perfeitamente num caso de duto cilíndrico é o da lança de oxigênio, que é usada em convertedores LD. Essa lança é constituída de tubos concêntricos, o tubo mais central passa o oxigênio gasoso e nos dutos mais externos, que são concêntricos, é feita a circulação de água. Eu peço aqui que vocês façam uma estimativa para essa região dos dutos concêntricos, uma estimativa do diâmetro hidráulico equivalente para essa região, utilizando um diâmetro externo de DE e um diâmetro interno de DI, utilizando também a definição do diâmetro hidráulico equivalente, que faça a estimativa, então, desse diâmetro para uma configuração semelhante a essa da lança no convertedor LD. Como havíamos comentado no início desse capítulo, além do escoamento interno, que é aquele que ocorre em dutos, trataremos também de situações de escoamento em torno de objetos ou escoamento externo. Nós já analisamos no capítulo 6 uma situação de escoamento laminar em torno de uma esfera, mas lá nossa análise ficou restrita a situações de velocidades bastante baixas. Se nós quisermos generalizar aquela abordagem, uma das formas é de utilizar uma abordagem macroscópica também de balanço de força, onde a incógnita passa a ser a força de arraste. Vocês observem que através da lei de Stokes foi determinada uma equação para a força de arraste válida para números de Reynolds inferiores a 1. Quando o número de Reynolds supera aquele limite, a abordagem do ponto de vista fundamental, usando a modelagem do escoamento, fica mais elaborada e se utiliza normalmente a combinação de uma abordagem teórica com dados experimentais. Aqui é proposto que a força de atrito pode ser estimada através, novamente, do produto de 3 grandezas, uma área característica, a energia cinética do fluido por unidade de volume e agora um coeficiente de arraste. Coloquei aqui o nome em inglês para facilitar se vocês forem estudar em outras fontes, em outros livros. Em inglês, é chamado de drag coefficient. O drag seria o arraste. Notem que essa equação aqui, mais uma vez, não é uma equação fundamental de fenômeno de transporte. Não é possível deduzir essa equação. Essa equação é uma equação proposta e só faz sentido utilizá-la se conhecermos valores de coeficiente de arraste. E é esse coeficiente de arraste que é determinado através de dados experimentais. Nós veremos a seguir qual é a definição de área característica nesse caso e como é que podemos propor aparatos experimentais para avaliação desse coeficiente de arraste e também vemos alguns resultados experimentais que já foram obtidos. Então, na equação vista no slide anterior, a área característica é determinada dessa forma. Então, nós temos o corpo se deslocando numa determinada direção, nós colocamos um plano com a configuração perpendicular, com a sua orientação perpendicular à direção do escoamento. Então, se o corpo está deslocando na direção vertical, a gente coloca um plano na horizontal e a área característica é a área da projeção desse corpo sobre esse plano que está orientado a ficar perpendicular à direção do escoamento. Vocês observam que se for uma esfera, nós veremos uma área que seria a área de uma circunferência. Este resultado seria semelhante também se tivéssemos um cilindro deslocando na vertical com a sua orientação axial numa linha vertical. Nós também enxergaríamos uma projeção circular, mesma coisa para um cone, com a sua ponta mais fina voltada para baixo ou para cima, nós teríamos também uma situação semelhante. O que vai caracterizar a diferença no coeficiente de arraste, na força de arraste desses 3 casos, é o valor do coeficiente de arraste que vai variar para cada uma dessas geometrias. A avaliação da energia cinética do fluido por unidade de volume é feita utilizando a velocidade relativa entre o fluido e o corpo.
considerando um ponto do fluido suficientemente afastado do corpo para não ser afetado pelo escoamento deste corpo, e o coeficiente de arrasto, como mencionei anteriormente, avaliado através de experimento para cada tipo de geometria. Eu solicito aqui que vocês proponham uma forma de fazer essa avaliação experimental para que a gente discuta isso em sala. Para o caso de esferas, os resultados experimentais são apresentados nessa figura, que na ordenada nós temos o coeficiente de arraste, na abscissa o valor do Reynolds, definido agora pelo diâmetro da esfera, a velocidade relativa entre o fluido e a esfera, considerando a região do fluido bem afastada da esfera, densidade do fluido e viscosidade do fluido. Então, esse comportamento segue esta curva que é apresentada aqui. Não foi constatado até valores de Reynolds dessa ordem de grandeza, em torno de 10 a 4, 10 a 5, nenhum efeito da rugosidade superficial da partícula esférica. E esse trecho inicial, 24 sobre Reynolds, ele poderia ser deduzido, ele pode ser deduzido também utilizando a lei de Stokes, que derivamos analiticamente lá no capítulo 6. Então, para números de Reynolds até em torno de 1, nós podemos determinar o coeficiente de arrasto como sendo 24 sobre Reynolds. Para as outras regiões, correlações aproximadas que ajustam razoavelmente bem a curva são apresentadas aqui. Para trecho de Reynolds de 1 a 500, coeficiente de arrasto expresso pelo 18,5 dividido por Reynolds elevado a 3/5, e para valores de Reynolds superiores a 500, até alguma coisa em torno de 10 a 5, coeficiente de arrasto aproximadamente constante igual a 0,44. Lembro mais uma vez que este resultado é específico para avaliar para situações onde temos uma esfera deslocando em um fluido. E destaco que a densidade que aparece aqui no Reynolds é a densidade do fluido e não a densidade da partícula esférica. A razão para esses diferentes comportamentos da curva se deve à modificação do padrão de escoamento do fluido em torno da esfera, como será visto no próximo slide. Essas figuras aqui, elas ilustram utilizando uma técnica de visualização de escoamento para uma situação como a que está apresentada aqui, onde temos um fluido escoando na direção horizontal, a velocidade de aproximação está vindo da esquerda e caminhando para a direita, e aqui a esfera, e essas 5 situações que estão ilustradas aqui representam padrões de escoamento do fluido para diferentes números de Reynolds. O número de Reynolds vai crescendo aqui de B, C, D, E e F. A gente observa que o padrão de escoamento vai se tornando cada vez mais complexo, inclusive com separação da camada limite aqui na parte posterior da esfera, e isso tudo vai causando alterações no coeficiente de arraste associado a esse tipo de configuração. Vamos então analisar a situação de balanço de força para uma esfera se deslocando na direção vertical no interior de um fluido. Aí 2 situações podem existir. Uma situação em que a esfera é mais densa do que o fluido, as forças que vão estar envolvidas vão ser peso, empuxo e a força de arraste. O peso é sempre no sentido descendente, o empuxo é sempre no sentido ascendente, e a força de arraste ela muda o sentido em função do sentido de deslocamento da esfera. Se a esfera estiver descendo, a força de arraste vai estar para cima. Se a esfera estiver subindo, a força de arraste está para baixo. Então, nós temos 2 representações de balanço de força aplicado para uma situação em que a esfera se desloca com velocidade constante, em que podemos assumir que o somatório de forças atuando sobre ela vai ser nulo. Então, nós temos 2 expressões para caracterizar o balanço de força. A única diferença entre essas 2 situações vai ser o sentido da força de arraste. Uma hora ela vai estar atuando junto, no mesmo sentido do peso, outra hora no mesmo sentido da força de empuxo. Aqui nós vemos as representações do balanço de força. Eu lembro que o que determina o sentido de escoamento da esfera é a comparação entre seu peso e o empuxo. Se o fluido for mais denso, o valor do empuxo vai ser maior do que o peso e a esfera sobe. Se o fluido for menos denso que a esfera, se a esfera for mais pesada do que o fluido, ela vai descer e aí a força de arraste vai mudar de sentido. Então, nós temos o primeiro caso aqui
de peso igual ao empuxo mais força de arraste. Para o caso de uma esfera, o volume dela é πd ao cubo sobre 6. Então, no caso do peso, nós usamos a densidade da partícula esférica para calcular o peso. E para o empuxo, a gente utiliza a densidade do fluido. A força de arraste, πd ao quadrado, que é a área da seção da projeção da esfera sobre um plano perpendicular à direção de deslocamento, meio de ρ, V. Eu coloquei o símbolo T aqui pequeno, porque quando o balanço de forças fecha em zero, o somatório das forças atuantes é zero, esse valor de velocidade da esfera nesse instante é chamado de velocidade terminal. Então, isso aqui é a energia cinética do fluido, avaliada utilizando a velocidade terminal da esfera, e essa energia por unidade de volume do fluido multiplicado pelo coeficiente de arraste. Essa situação é para um caso de uma esfera mais densa do que o fluido. Então, nesse caso, a esfera vai descer. No outro caso, que a esfera sobe, ela é mais leve, o empuxo, então, é maior do que o peso, aí essas duas forças mudam de lado. Então, nós temos agora o empuxo, isolado aqui do lado esquerdo, igual ao somatório do peso mais a força de arraste. Nesse caso, a esfera é menos densa do que o fluido. Então, a partir das informações que foram propostas anteriormente, nos é solicitado, então, determinarmos a velocidade terminal de uma partícula de minério de ferro na água. Então, sendo considerado um diâmetro de partícula de 1 milímetro, com a densidade de 3.500 kg por metro cúbico, a água com densidade de 997 kg por metro cúbico e viscosidade de 0,855 centipoise. Posteriormente, nos é solicitado repetir o cálculo para partículas de 10 e também de 0,1 milímetros. Esse exemplo é relevante em processos de separação gravimétrica ou de tratamento de minérios utilizando separação gravimétrica. Então, expressando o balanço de força, nesse caso a partícula é mais densa do que o fluido, então nós temos o balanço de força expresso dessa forma: peso igual ao empuxo mais a força de arraste. Então temos aqui a coluna do peso usando a densidade da partícula, o empuxo usando a densidade do fluido, e a mesma coisa, a densidade do fluido também é utilizada para determinar a energia cinética do fluido. Então vocês observem que nessa equação aqui, mais uma vez, nós temos duas incógnitas, nós não conhecemos o valor da velocidade, foi isso que nos foi solicitado, mas a gente só consegue calcular a velocidade conhecendo o coeficiente de arraste, que por sua vez depende do Reynolds, que depende da velocidade. Então nós temos duas incógnitas, aqui no caso velocidade terminal e o coeficiente de arraste. Eu isolei esses dois. Do lado direito aqui nós temos parâmetros que são conhecidos a partir dos dados fornecidos. Então, para essa situação, nós sabemos que o produto da velocidade terminal ao quadrado vezes o coeficiente de arraste é igual a 3,28 vezes 10 a menos 2. A questão aqui é como resolver essa equação, uma vez que temos duas incógnitas. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo aqui e pensem em alternativas para resolver essa equação, combinando com alguma outra informação adicional que é necessária para resolvermos, uma vez que temos duas incógnitas. Então, mais uma vez, numa situação como essa, a gente precisa de uma informação adicional, e essa informação adicional é uma relação entre o coeficiente de arraste e a velocidade, ou coeficiente de arraste com Reynolds. Logicamente, como a gente tem regiões distintas de comportamento dessa relação, nós temos que formular um chute inicial e testar a sua validade. Então, eu inicialmente chutei que nós estivéssemos em condição de regime laminar, válida para Reynolds inferior a 1. Então, neste caso, CD é calculado por 24 sobre Reynolds. Eu substituí, então, a definição do CD na equação que foi obtida do balanço de força e determinei um valor de velocidade para essa condição. É claro que esse valor só vai estar correto se essa condição de Reynolds inferior a 1 for satisfeita. Então, nós temos que fazer a verificação da validade dessa suposição inicial. Quando fazemos essa verificação, nós constatamos que o Reynolds, usando a velocidade que foi determinada anteriormente, foi de 1858,6, maior do que 1. Logicamente, esse valor de velocidade não está correto, porque ele não satisfaz a hipótese que gerou esse resultado. Então, a outra maneira agora, já que deu um Reynolds de 1858, é supor que nós estamos naquela terceira região, com valores de Reynolds superior a 500, onde o F
é aproximadamente constante, igual a 0,44. Utilizando essa suposição, imaginando que nós estamos na terceira faixa de valores de Reynolds, com coeficiente de arraste igual a 0,44, nós determinamos agora já uma velocidade de 0,27 metros por segundo. Calculando o Reynolds, deu um Reynolds de 318, fora da faixa também. Essa relação aqui só vale para Reynolds maiores do que 500. Então, certamente o valor do Reynolds vai estar entre 1 e 500. E aí a gente utiliza essa última suposição para fazer o cálculo da velocidade. Testando então essa última região, a gente resolve a equação. Nesse caso é proposto que o coeficiente de arraste é dado por 18,5 sobre Reynolds elevado a 3/5. Então, usando aquela relação anterior, deduzida a partir do balanço de força, nós podemos calcular uma nova velocidade terminal, deu 0,22 metros por segundo, ou 13,4 metros por minuto, e o Reynolds, a partir dela, 260,5. Como foi satisfeito o critério, o Reynolds está entre 1 e 500, que é exatamente a faixa dessa região intermediária. Esse valor de velocidade é a solução do nosso problema. Seguindo o mesmo procedimento para os outros diâmetros de partícula, que eu espero que vocês pausem o vídeo e façam o cálculo para verificarem a validade dos resultados apresentados a seguir. Para 10 e 0,1 milímetros, nós temos esses resultados. 10 milímetros deu um valor de velocidade de 0,86 metros por segundo, para um Reynolds de 10.000. 0,1 milímetro, um valor de velocidade de 1,6 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, e Reynolds igual a 1,89. Vocês observem que à medida que o diâmetro da partícula vai diminuindo, a tendência dela se deslocar com velocidades cada vez menores. Vai existir um diâmetro de partícula abaixo da qual o valor de Reynolds vai ser menor do que 1, e nós teremos então a validade da lei de Stokes.